Bem-aventurados os mansos e pacíficos, aonde teremos que usar muito a paciência. Né? Quando Jesus, nesta bem-aventurança, disse: bem-aventurados são os dóceis, porque possuirão a terra. Em todo o Evangelho, esta foi a única promessa material que Deus nos fez. Todas as outras são para nós evoluirmos, para irmos para uma terra de regeneração, mas neste momento ele coloca: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Por que nós herdaremos a terra? E que terra é essa? Nós poderíamos até pensar que seria uma maneira de dizer, e não propriamente a terra, mas não, é a terra mesmo. É a nossa terra. Inclusive, toda palestra, eu gosto sempre de dizer, deixar essa lembrança. Vamos cuidar do nosso planeta, da nossa terra, porque nós passaremos por aqui muitas e muitas e muitas vezes ainda. Essa não é a nossa última encarnação. Então, vamos cuidar, porque nós vamos voltar aqui. Não é cuidar para deixar para o filho, para deixar para o neto, ótimo, maravilhoso. Automaticamente, nós cuidando para o nosso retorno, nós vamos estar cuidando para os nossos filhos, para os nossos netos também. Né? Mas, neste momento também, Jesus frisa bastante que naquela época dele era muito, tudo era feito na base da violência. Terra para eles, essa terra que eu acabei de dizer, é o nosso planeta. Né? Para eles, essa terra era um pedaço de terra mesmo, né? De propriedade. Então, o que acontecia nisso? Era muitas injúrias e violência para conseguir. E o que Jesus disse, deixa bem claro: não só os que matarem irão ao tribunal, mas aquele que falar mal de qualquer maneira de um irmão, mesmo que seja falar raca, que naquele tempo essa palavra era utilizada hoje para nós como tal pessoa é muito boba, é idiota, é não sei o quê. Por quê? Porque neste momento, parecendo ser um chamado, vamos dizer, um xingamento tão simples, né? Mas não é. A profundidade dessa palavra é muito grande. Você chamar uma pessoa de imbecil, você está desvalorizando tudo o que ela fez na vida, tudo o que ela adquiriu na vida. Né, no trabalho, nas coisas que ela tinha planejado, que ela trabalhou para isso. Então, nós temos que sair dessa parte da ignorância, da violência. E para nós sermos mansos e pacíficos, não é manso no sentido de aceita tudo. Está tudo certo, está tudo bem, não tem problema, a pessoa fala amém para tudo. Não. O manso significa que ele é bondoso. Ele não é bonzinho. Bondoso é a pessoa que sabe o que é certo, o que a lei pede, o que deve ser feito. Eu sou bondosa porque eu sigo as leis de Deus, os ensinamentos de Deus e o dos homens também. Para mim, ser uma pessoa bondosa. Não vamos confundir. Jesus não era bonzinho. Jesus era bondoso. Ele era correto. Tanto é que, quando era preciso, ele entrou chicoteando todo mundo no templo, ele falava o que tinha que ser falado na frente, ele não mandava recado, sempre dentro dos ensinamentos. Jesus simplesmente veio para nos mostrar que é possível que nós
sigamos os ensinamentos, porque ele veio como um irmão nosso, né? Como uma pessoa comum que praticou o bem, mesmo no mundo em que vivia. Os Espíritos nos trazem nas suas instruções que nós precisamos da afabilidade e da doçura. Aí nós vamos voltar lá naquela história, né? Eu vou ser bom até que ponto? E aí nós temos, para nós sermos mansos e sermos pacíficos, nós temos que trabalhar a afabilidade e a doçura, mas também a paciência, a obediência e a resignação. E também temos que, com essas virtudes postas em práticas, nós temos que conseguir evitar a cólera, né? Porque Jesus nos ensinou como agir e como fazer. O bondoso, ele usa amor, benevolência, empatia, tudo isso para com o próximo. Mas ponderando o que está correto e sendo justo. Infelizmente, muitas vezes, usamos um verniz social. O que seria esse verniz social? Nós somos amáveis, nós somos dóceis, nós somos pacíficos. Todo mundo, né? Até que alguma coisa saia contrário ao que eu quero. Aí cai o verniz social. Porque aí eu esqueço a minha paciência, eu esqueço a minha benevolência, eu esqueço a minha docilidade, eu esqueço tudo. Não saiu do jeito que eu quero, a coisa pega, né? Então, aí nós mostramos justamente aquela velha história, né, gente? O lobo em pele de cordeiro, né? E muitas vezes acontece muito simples. Eu gosto sempre de dar exemplo de família, né, que é o nosso primeiro núcleo de convivência, né? O que é esse lobo em pele de cordeiro? O que é esse verniz social? Eu tenho certeza que todos aqui conhecem alguma pessoa nesse sentido. O pai de família. Na rua ele é maravilhoso, um amigo excelente, tipo pau para toda a obra. Mas quando chega em casa, é autoritário, é aquele que diz, aqui eu mando e desmando. Ele só esquece de colocar um detalhezinho, né? E também sou detestado, né? Isso fica calado, porque ninguém gosta disso. Nós temos que agir sempre ponderando e sempre tentando ser justo, ser correto, mas de uma maneira que não vai ferir ninguém, que não vai deixar ninguém humilhado com as nossas atitudes. Paciência, gente. Como é difícil. Tem situações, gente, que a gente... Não adianta a gente falar, eu tenho paciência. Nós não temos. Eu vou deixar aqui uma anotação bem simples. Nós, encarnados aqui neste planeta, nesta encarnação, salvo alguns espíritos muito dos iluminados, nós não temos nenhuma virtude lapidada. Nenhuma. Nós estamos todos a caminho. A cada encarnação, nós vamos aumentando, melhorando, como se fosse uma pedra bruta, cada virtude. Cada encarnação nós vamos lapidando até que ela fique uma joia preciosa, que é quando nós estaremos prontos para seguir para o mundo de regeneração, para confirmar esse aprendizado até chegarmos nos mundos celestes, né?
Então, não vamos nos preocupar. Não vamos nos preocupar se nós não temos as virtudes necessárias. Se a gente for ser honesto conosco mesmo, todos nós temos orgulho, preconceito, nós somos prepotente, nós não temos paciência, nós somos orgulhosos. Todos nós, se a gente parar e olhar, falar, não, é verdade, eu tenho um pouquinho disso, isso eu preciso trabalhar. Mas o que importa mesmo é você ter essa consciência de que você ainda não está pronto e que você tem aquele defeito e precisa melhorar, precisa tornar aquele defeito em uma virtude. Muitas vezes, para lapidar essas nossas virtudes, Deus nos manda dores e aflições. Tem muita gente que costuma dizer, mas é bom eu passar por essa dor, porque isso, se eu tiver assim, se eu aceitar essa dor, vai ser ótimo, vou fazer uma passagem. Não, gente, Deus nos deu dores e aflições para nós lapidarmos essas nossas virtudes. Não é para ninguém cruzar o braço quando receber uma aflição, um momento difícil na vida. É para ali eu pôr em prática todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, e eu conseguir da melhor maneira possível passar por aquele momento, passar por aquela prova, né? Então, Deus nos deu essa chance para que colocássemos os nossos ensinamentos em práticas. E outra coisa, gente, quando eu digo que nenhum de nós está pronto das virtudes, nós também temos que frisar que nós nunca vamos perder o que já adquirimos. Isso está muito bem explicado, se alguém quiser ler, na Revista Espírita de junho de 1863, já se questionava a retrogradação do espírito. Não, o espírito não volta do aprendizado que ele já adquiriu. O que pode acontecer é, por exemplo, uma pessoa encarnou nesse nosso mundo de provas e expiações e não conseguiu cumprir por uma vez, por 2 vezes, por 100 vezes. O que acontece? Deus pega este espírito e simplesmente o coloca num mundo inferior. O que vai sofrer é a matéria dele, porque a situação daquele mundo não vai ser igual a que ele estava vivendo. Mas ele vai sofrer dobrado, porque além da situação não ser melhor, ser pior do que a que ele estava vivendo, ele vai ter no íntimo dele o conhecimento do Espírito que ele já adquiriu. Então vai ser como se ele tivesse aprisionado dentro de si mesmo, sabendo que ali não é o lugar dele, mas ele vai ter que passar. Porque ele vai ter que aprender que ele precisa evoluir. Então, essa é a maneira que é utilizada para que, de uma certa maneira, né, gente, force-nos a acordar para a vida e seguir em frente. E cada nova reencarnação, a gente procurar aprender. E nós temos, gente, também a obediência e resignação. A obediência, como eu já disse, é a obediência às leis de Deus e às leis dos homens. É aceitar essa lei. Vamos dizer, com a inteligência, com o aprendizado. A resignação é uma aceitação de sentimento.
é com o coração. Como eu disse, vem um problema para nós resolvermos, nós estamos resolvendo e estamos resignados com aquilo. Não é ficar coitadinho, não. É tudo, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu tenho que cuidar de um ente querido que foi deixado aos meus cuidados, que não tinha ninguém mais para cuidar, seja o pai, a mãe, o irmão, seja quem for. Eu vou cuidar da melhor maneira possível. Eu vou colocá-lo no melhor lugar possível. Esse projeto já vinha comigo. Nada do que acontece com a gente é de graça, gente. Nada. Nós temos que ter sempre em mente, tudo que acontece, nós pedimos. Estava no nosso plano. Estava no nosso projeto de vida nessa encarnação. Para termos noção do quanto nós estamos longe de seguir os ensinamentos de Deus, basta nós lembrarmos dos 2 mandamentos principais que Deus nos deixou. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Vamos orar para que a gente esteja fazendo isso. E o segundo, gente? Amar ao próximo como a ti mesmo. Sinceramente, sejam honestos. Quem faz isso? Nenhum de nós está pronto para isso. Nós não nos entendemos nem dentro da própria família. Tantas e tantas famílias têm desavenças, têm turbulência, porque não foi posto em prática amar o próximo, mas e bem próximo mesmo. Que dirá nós chegarmos a amar o próximo que nós nem conhecemos, nem temos tanto contato com ele, que seria só um conhecido, mas um irmão perante Deus? Então, nós ainda precisamos trabalhar muito isso. E para amar ao próximo, gente, nós temos que andar por um caminho que primeiro, nós temos que suportar o próximo. Tem gente que não suporta estar perto de determinada pessoa. Né? O segundo caminho, segundo passo, tolerar. Quer dizer, eu já não gosto muito da pessoa, mas eu fico no lugar onde ela está. Né? Desde que ela fica no canto dela e eu no meu, eu estou tolerando. Depois de você aprender a tolerar, neste momento, você vai ver as ações da pessoa, as palavras, como ela trata os outros, tudo. Você vai começar a mudar o pensamento e vai começar a admirar essa pessoa. Você vai falar, opa, ela não é tão insuportável assim. Eu já consigo, né? Suportar, tolerar e estou começando a ter alguma admiração. Quando eu tenho admiração pelo que a pessoa faz, eu começo a respeitar. O que a pessoa fala, eu já presto atenção, eu já penso um pouco, né? Começo a trazer aquilo para a minha vivência. Depois que eu conseguir tudo isso, suportar, tolerar, admirar e respeitar, aí eu começo a amar. E isso é para todos, dentro de casa, os amigos de um grupo, os companheiros, os amigos de trabalho da casa, por exemplo. Né? Aí eu vou começar a pôr em prática o amar ao próximo. Gente, essa coisa é tão importante, esses passos são tão importantes, que vamos dar um exemplo assim bem simples.
O povo israelense e palestino não se suportam. Não pode ouvir falar um do outro. E a gente sabe o que acontece nisso, né? Por quantos anos estão lá, em guerras, em cima de guerras e mais, e entra um e sai o outro para ajudar, para fazer parte, mas eles estão lá. Agora, vamos trazer para o nosso dia a dia, porque de repente você pode falar assim, Rita, mas você está falando lá de uma coisa grande, né? Palestina, Israel, você está, né, viajando. Vamos trazer para a nossa vida, para a nossa família. Quantos casamentos estariam bem melhor se fossem usados todos esses passos? Porque nós sabemos que às vezes tem o casal que fica no mesmo ambiente, mas que não se suporta, não conversa, não dialoga. Né? E digo mais, quantos casais ainda estariam juntos? Quantas separações deixariam de existir se tivesse sido posto em prática esses passos? Quando eu vejo que a pessoa está ficando difícil, vamos pôr em prática, vamos suportar, tolerar, começar a prestar atenção. Gente, todo mundo tem alguma coisa boa para nos ensinar. Até a mais pequena criancinha. Se a gente ficar com ela e prestar atenção, a gente aprende. Alguma coisa a gente aprende. Principalmente o amor incondicional. E verdadeiro. Porque criança é até maldosa, gente. Quando eles gostam, eles gostam. Quando eles não gostam, eles falam na cara. Não tem jeito de você esconder, não. Você até pede em casa, né? Não fala nada, não abre a boca, mas não adianta. Eu tenho uma neta autista, que autista ainda piora. Aí é que eles não têm filtro mesmo. Quando eu vejo, eu ou a minha filha vê uma situação mais delicada, a gente já olha uma para a outra e fala, e agora? Entendeu? Porque ela é dessas assim, tipo, ela está passando na rua, ali de repente, ela encontra uma dessas pessoas ali, que está ali pedindo qualquer coisa, ela vai lá, senta e pergunta por que ela está ali, o que ela está fazendo, quanto que ela ganha, quem que dá, quem que não dá. Por quê? É a ingenuidade da criança. É o coração aberto. Né? E eles são tão assim, verdadeiros e tão simples, que a minha neta, ela, nesse esquema que nós temos agora de passagem progressiva na escola, a minha neta está indo para o... Já terminou o 9º ano. Agora eu não sei nem como é que fala mais, se é 2º grau, que já acho que é, não sei. Mas ela já vai. Só que eu tenho que contar uma coisa para vocês. Ela não sabe escrever o nome dela. Isso porque nós tivemos que 2 anos entrar com ordem judicial para ela ser reprovada. Só que ela é grande, ela é mais alta do que eu, com 15 anos. Aí o que acontecia? Ela ia ficando para trás, as outras crianças iam começando, como eu disse para vocês, elas são tão honestas que elas são maldosas. Então, o diferente chama atenção, e eles falam, eles criticam. E tinha um menino, quando ela estava no 4º ano, eu morava ainda em Andradina, o menino todo dia quase batia nela. Aí um dia eu extravasei, esqueci todos os meus ensinamentos e chamei ela, falei, vem cá que vovó vai ensinar você a dar murro. Aí ela falava assim, mas eu não posso, vovó, ele é meu amigo. E eu, na defesa de vó, eu falava assim, não, meu amor, quem bate em você não é teu amigo, pode bater. E ela fez, né, gente? E aí chegou lá, a diretora perguntou para ela quem mandou. A avó. Vai eu e a mãe dela para a escola. Eu falei, a avó ensinou mesmo, isso é verdade. Eu falei, mas agora me faz um favor, continua perguntando para ela por que ela fez isso. Aí ela começou a falar.
Porque todo dia o Gabriel me bate. Ela tinha joelho ralado, ela tinha cotovelo ralado. E ela sempre teve uma cuidadora. Só que a cuidadora, na hora do intervalo, que era justamente o momento que as crianças estão naquela euforia, né, naquela coisa, ela não ficava ali olhando. Aí eu virei para a diretora e falei, quem está errada? Eu sei que eu não devia ter mandado ela bater, gente, mas pelo menos parou. Então, esses ensinamentos, essa paciência, nós temos que trazer. Olhamos um pouco nas crianças, aprendamos um pouco com elas, do amor verdadeiro, do amor simples, sem grandes exigências. E nós temos a mania de sempre querer ser ouvido. Nós queremos ser tolerados, suportados, admirados, ouvidos. Nós queremos, com certeza. Ninguém daqui vai falar para mim, não, eu falo, não precisa ligar porque eu estou falando, não, estou falando para as paredes. Todo mundo quer ser ouvido, entendido, quiçá até aplaudido. Mas nós fazemos isso? Nós temos que aprender a lei básica da vida. Tudo é merecimento. Primeiro eu trabalho, primeiro eu me esforço, para eu merecer depois, para eu colher os frutos depois. Tanto os frutos bons, né? Como os frutos ruins também. Principalmente nós, da doutrina, conhecemos muito bem esse lema. Você recebe o que você doa. Não tem como você querer receber rosa se você mandou um ramalhete daqueles espinhinhos vermelhinhos lá, que eu nem sei o nome daquilo. Entendeu? Então, é a lei do retorno. Para nós, isso é uma coisa distinta e muito bem, assim, já imbuída no nosso sentimento, nos nossos estudos, nas nossas lições, né? E, gente, cada geração, ela é determinada por alguns tipos mais marcantes, né? Ela é marcada por um cunho de virtude e de vícios. A nossa geração de hoje, essa que está aí, a virtude é a parte, hoje se é muito apurado a parte intelectual. Né? Hoje se criou tudo o que se fazia antigamente com a mão, né? Desde lavoura, desde tudo isso, hoje é tudo motorizado, hoje é tudo com máquinas, então hoje tudo é na base da inteligência. Essa é a nossa virtude, é na parte intelectual. Só que o nosso vício é a indiferença moral. Principalmente, meus amigos, pela internet. A internet é boa, é ótima. É ótima para os nossos estudos, para os nossos contatos com amigos, com parentes distantes, para o nosso aprendizado, é ótima. Só que tudo tem os dois lados, né? E aí nós caímos no lado da maledicência da internet, o aproveitamento do anonimato. As pessoas falam hoje 1001 coisa, afrontando e magoando o outro, porque o outro não sabe quem você é. Porque se fosse para falar no tete-a-tete, você não falaria nada. Então eu costumo dizer assim, que a internet, quando é usada para esse tipo de atitude, é igual bêbado, gente. Tudo o que ele tem vontade de falar, quando ele está são, mas não tem coragem, ele fala quando está bêbado. É por isso que eu sempre tive um lema comigo.
Eu não relevo o que um bêbado diz. Tem gente que fala assim, não liga não, ele estava bêbado e criou coragem. Ele não mudou de pensamento. Principalmente bêbado, né? Como é que vai mudar de pensamento? Aquilo que ele está falando já está imbuído no cérebro. Mas não tem a coragem. Por exemplo, se eu estou na família, se eu não gosto do cunhado, se eu não gosto de não sei quem, não gosto mais de não sei o quê, eu não vou falar. Porque o verniz social, né? Eu vou usar a minha máscara. No meio da família, no seio da família, eu tenho que ser uma pessoa educada, uma pessoa polida, eu tenho que ser assim. A sociedade me pede isso. Mas aí eu encho o caneco e o verniz cai. Então, é a hora que a pessoa fala todo um monte de coisa errada, aproveitando da situação. E hoje em dia, gente, nós pais e avós, né, nós temos nós agimos de uma maneira muitas vezes errada. Nós tivemos uma vivência e um crescimento eu tenho certeza que praticamente todos daqui passou grandes dificuldades, trabalhou muito, teve uma vida difícil. Mas nós esquecemos que é isso que nos tornou quem somos hoje. É isso que fez com que sejamos pessoas decentes, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. Só que nós não queremos deixar os nossos filhos, os nossos netos, passar pelos nossos problemas. Nós sempre aquela história, eu vou fazer de tudo para dar tudo que eu não tive para o meu filho. Gente, contar aqui para vocês rapidinho. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito de um palestrante ótimo, maravilhoso, que chama Rossando Klimpley. Ele é um cearense que mora lá em... Ai, gente, esqueci o nome agora. Lá onde faz aquela festa de São João, sabe? Lá no Nordeste. Aí ele contou uma história assim. E ele também além de um grande palestrante espírita, ele é psicólogo, psicoterapeuta. E um amigo dele chegou nele para perguntar para ele o que ele podia orientar ele, o que ele fazia. Aí o Rossandro, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu não tive nada quando era criança. Trabalhei pra caramba, e hoje você sabe que eu tenho uma situação razoável. Mandei meus filhos para a Disney, 3 filhos. Aí eles foram. E eu fui buscá-los no aeroporto, todo contente, para que eles me contassem, né, o que tinha acontecido, o que eles tinham gostado, né, fazer um feedback, né? Ninguém abria a boca. Cada um no celular dentro do carro. E dali, eles iriam para uma casa de praia. E tem um local que é todas as pessoas que têm uma posse, vamos dizer, que mora nessa cidade, eles alugam as casas assim, tudo mais ou menos perto, para ficar tudo junto ali, né? Só que ele falou, eu fiquei tão assim emocionado com a viagem deles, que eu esqueci de alugar a casa. Quando eu fui alugar, já não tinha mais naquele espaço. Eu tive que alugar do lado. Quando ele contou isso para os filhos dele, os filhos dele começaram a falar 1001 para ele. Mas o que você estava fazendo, pai? Por que você perdeu o prazo? A gente não gosta de onde vai, porque não sei o quê. Aí ele ficou com raiva, parou o carro e foi fazer aquela velha história que a gente faz com o filho, né? No meu tempo, eu não tive nada disso. O filho virou para ele e disse assim, eu não tenho culpa que o teu pai era pobre. O meu é rico. Aí ele falou para o Rossandro, eu sou o pai rico que está estragando os filhos. Entendeu? Então, essa é uma história assim que realmente, muitas vezes a gente faz isso. A gente deixa de comprar alguma coisa para nós, principalmente nós que já estamos passando dos 60 aí, né? Que estamos na hora de sossegar, de curtir a vida. Vamos, né, fazer um agrado para nós.
Vamos nos dar o direito, por exemplo, de participar de um encontro, de um seminário, né? Viajar para longe, para outro estado, para conhecer como que eles agem lá. É uma coisa muito gostosa, né, gente? Quem tiver oportunidade de ir num seminário espírita, vá, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é. Vocês voltam de lá com uma bateria carregadíssima. Nós não vamos. Porque o filho, o neto, o bisneto, ou quem não sei o que, precisa ir para a festa da escola, precisa ir na formatura e gastar um absurdo. Então, nós temos que ponderar, porque agindo dessa maneira, gente, nós estamos atrapalhando o crescimento espiritual dele. Porque ele tem que passar por determinados problemas para acontecer o quê? Como eu já disse, pegar aquela pedra bruta e lapidar. E nós não estamos deixando ele lapidar. Nós estamos querendo lapidar por ele. Não vai dar. Porque nós não podemos. Aí eles vão ter que passar pelos problemas que poderiam ter passado anteriormente, vão passar depois na maioridade, quando já estão casados, e aí cria todo aquele atrito, aquela discussão. Por quê? Porque não passou pelas fases de amadurecimento. Nós não podemos pular etapas. A nossa vida não é um jogo, a nossa vida é um constante aprendizado. E nós temos que ter isso em mente o tempo todo. Tudo isso, gente, se nós conseguirmos agir dessa maneira, nós vamos evitar uma coisa muito grave e que às vezes nos acomete. É a cólera. Eu sei que algum de vocês falou, a Rita está louca, eu não tenho cólera, imagina. A gente tem, gente. Volto naquela história, quando alguma coisa dá errado, que eu não gosto, eu fico irado. Às vezes eu até seguro para não demonstrar, mas por dentro aquilo está roendo em mim. Não é? Por que desse jeito? Não é desse jeito não é certo. Gente, eu cansei de fazer isso. Vou ser honesta com vocês, eu cansei de fazer isso. Mas a coisa não é assim que tem que ser feita. Peraí, esse é o meu ponto de vista. E o outro pensa diferente. Então, custa para a gente ir se policiando, a gente ir se lapidando para você, principalmente, aprender a respeitar o irmão. Respeitar a opinião que ele tem. Tudo isso é difícil, gente? É sim, é muito difícil. Mas nós temos uma grande vantagem. Nós somos filhos de Deus. E todos nós sabemos que a qualquer momento, que a qualquer problema, basta a gente chamar por Ele. Basta a gente acreditar que Ele toma conta da vida da gente. Basta nós termos essa certeza de colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Ele nos dá o direcionamento correto. Ele nunca vai fazer nada para atrapalhar-nos. Vai ser sempre amor, paciência, o que Ele vai ter conosco. Então, vamos levar isso no coração e vamos a todo momento que for preciso, que eu estou fraquejando, que eu estou meio perdido, vamos lembrar que Deus sempre está conosco. Muito obrigada.